Porteira aberta, seja bem-vinda, bem-vindo ao podcast do Patrone, espaço para falar do agro com quem entende. A pecuária e o cultivo de cana-de-açúcar são as principais atividades econômicas do nosso convidado de hoje. Mas foi o trabalho fora da fazenda que o tornou mais conhecido, especialmente nos últimos anos, quando foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso. Neste episódio, o paulistano com mais de 4 décadas vividas em terras mato-grossenses fala sobre política, tecnologia, produção de açúcar e etanol, pioneirismo no agro e também reforça o papel fundamental da ciência para a constante evolução da nossa agropecuária. Ele é o mais novo de uma família com 7 filhos. Nasceu no interior de São Paulo, formou-se em agronomia e, por orientação do pai, iniciou a vida profissional em Mato Grosso, embora tenha exercido muito pouco a profissão que escolheu. Filho de um cafeicultor que acreditava no potencial do cerrado, o Normando Curral começa em 2023 mais uma nova fase na vida. Ao concluir o segundo mandato consecutivo na FAMATO, volta a ter tempo para dedicar mais atenção à cana-de-açúcar, aproveitando a experiência acumulada como líder da principal entidade do setor produtivo no estado, para também ajudar a fortalecer a associação que representa os fornecedores de cana do Vale do Rio Paraguai, em Nova Olímpia. Normando Curral, posso dizer, meu amigo, a gente tem conviveu muito proximamente nos últimos anos. Já começo te agradecendo pela participação aqui no podcast do Patrone, por ter aceitado esse convite. Você prometeu o ano inteiro que ia esperar, chegar nessa nova fase agora, de novo, da tua vida, para a gente poder bater um papo. Recentemente tive a oportunidade de te entrevistar junto com o Paulo Ozaki, com o Otávio Celidoni também no AgTechCast. Aliás, já vou fazer daqui a pouquinho a propaganda desse episódio, que foi bem legal. E chegou a hora de batermos um papo aqui. Vai ser desafio para mim, porque eu vou ter que conversar com você, fingindo que eu não sei muitas coisas que você já me contou no outro episódio e tentando achar um caminho diferente para não ficar um bate-papo repetitivo. Cara, seja bem-vindo. Obrigado por aceitar esse convite mais uma vez. Eu que agradeço, patrão. Já fazendo uma correção logo de início, que você pode me chamar de amigo, não deve. Ah, muito bom. Porque é a relação que a gente tem de amizade. E o bom é isso aí, ir conhecendo as pessoas e vai fazendo amigos aí em cada jornada que a gente efetua. Acho muito bom. Maravilha. Então já vou começar fazendo a propaganda. O AgTechCast é um projeto que eu participo também junto com o Otávio e com o Paulo Ozaki. É focado em trazer empreendedores, histórias de pessoas também que fazem a diferença, ajudam a fazer a diferença no agro. E o Normando participou do episódio A Voz da Experiência, onde trouxe todo um histórico da vida dele, falou muita coisa, muito legal esse episódio. Fica o convite para ouvir e, por conta disso, eu não vou fazer aquele tradicional início que a gente faz no podcast, que é contar a história. Eu pedi para o entrevistado contar a história. Convido para o pessoal para olhar lá, AgTechCast. Mas vou resumir aqui. Normando, ele é de Rinópolis, interior de São Paulo, passou a infância e adolescência em Tupã, fez faculdade de agronomia em Lavras, se formou em 81 e a partir de então, depois de 81, 82, já começa a história aqui em Mato Grosso. Filho de um cafeicultor que acreditava muito no potencial de Mato Grosso, embora o Normando lá no início tivesse uma certa dúvida, Normando? Assustou ali quando chegou aqui para Mato Grosso, logo em Tangará da Serra, Na verdade, eu não sei quando cheguei aqui, eu já estava mais maduro. Primeira vez que eu vim aqui, eu tinha 15 anos. 15 anos você tem uma experiência bárbara de vida, Então eu cheguei aqui, aquilo que meu pai tinha como experiência, a diferença de idade minha e do meu pai era muito grande, era de 41 anos. Então aquilo que ele já tinha experiência, eu era um moleque acompanhando o pai, e ouvindo. Mas quando eu vim para Mato Grosso, em janeiro de 82, que eu mudei, vim para Tangará, já como agrônomo formado, então já tinha outro entendimento das coisas e via sim o potencial do Mato Grosso. E gostei da escolha. Gostou da escolha. Você é caçula de 7 irmãos aí, de 7 filhos. E aí, você disse, a diferença grande de idade, diferença também de compreensão ali, inicialmente, de vida, como você disse. A experiência dos 15 anos, quando veio a primeira vez, era tão vasta, que não conseguia enxergar, de fato, o potencial que logo adiante você passou a enxergar. Agora, essa tua vinda aqui para Mato Grosso, Normando, lá em 82,
41 anos atrás, completando agora no mês de janeiro. Facilmente eu faço essa conta, porque é a minha idade também, né? Faço aniversário agora em janeiro, no início de janeiro. Você, coincidentemente, passa aqui no início de Mato Grosso por um local que veio a ser a tua casa, né? Vou dizer assim, institucional durante muito tempo, que você começa a tua jornada passando também pela FAMAT. Eu queria que você trouxesse esse início aqui, que vai fazer parte da pergunta que eu te faço adiante. Quando eu cheguei, eu contei isso outro dia, eu diversas vezes falo sobre isso aí, né? Quando eu vim para cá como agrônomo, eu vim procurando emprego, né? Como já disse, meu pai tinha comprado uma área de terra aqui em Tangará, mas ainda estava todo em mato, era para ser aberto, portanto eu tinha que procurar emprego para me sustentar. E coincidentemente, o presidente da FAMAT à época era o seu Gabriel Miller. E eu fui lá para procurar, não na FAMAT, obviamente, eu nem entendia bem o que era a federação, né, o sistema sindical, vou entender muito tempo depois. Mas como informação, já que ele tinha formado na mesma escola que eu, ele tinha formado em Lavras também, e quando eu estava no último ano da faculdade, o filho dele, o Fenelon Miller, entrou na faculdade lá. E ficamos conhecendo e falei que estava vindo para Mato Grosso, e falou, procura meu pai, ele pode dar informação de alguma coisa lá, de alguma oportunidade de emprego. Aí eu fui lá, estive lá na sede da FAMAT, que antes era na Getúlio Vargas, foi uma das primeiras pessoas que eu procurei aqui atrás de emprego para agrônomo. Mas estava muito no início a agricultura no estado do Mato Grosso, e era mais na região sul, né? E eu queria vir mais aqui para a região do Tangará da Serra, queria algum emprego aqui. Acabei não achando, acabei vindo para cá. Eu não esqueço a frase que ele, logo que comecei a conversa, ele falou assim, não, você veio no lugar certo, nós estamos precisando de gente nova aqui, técnico, então. Eu falei, pô, a demanda tá boa aqui, já achei, mas você tem que ir lá pro mato, rapaz, vai lá para Tangará da Serra. Tá bom, vamos embora para lá. Vim, foi bom. Foi um bom conselho, mas já era a minha expectativa também. Legal, muito bom. E aí eu vou dar uma encurtada aqui na história depois, mais uma vez reforçando para que todo mundo aí ouça o episódio no AgTechCast, a Voz da Experiência, onde você diz ali, narra teu início, né, em Tangará da Serra. Começou, depois de um tempo, com compra e venda de gado, conheceu muita gente, né, e aí a vida vai se desenrolando a partir desse network. Inclusive, você falou muito da importância, né, desse relacionamento, de conhecer pessoas, que assim a gente começa a encontrar oportunidades, né, Romano? Isso é uma lição de vida para qualquer pessoa, né, para todo mundo, né? Para mim foi fenomenal. E eu tenho comigo, você já ouviu e eu não me canso de falar, para que outros ouçam e acreditem e façam. O fato de eu ter participado do sistema sindical, presidente do Sindicato Rural Tangará da Serra, segundo vice-presidente do Homero, primeiro vice-presidente do Rui, depois presidente da FAMAT, o que mais me enriqueceu nisso aí que eu sempre falo e mais me agradou, não foi o fato de eu ficar conhecido, mas de eu ficar conhecendo. Eu falo isso sempre, porque conheci muita gente boa, e isso aí enriquece a vida de cada um, isso aí proporciona não só boas amizades, como troca de informações, negócios, não tem coisa igual. Então, o fato da gente ter ficado conhecendo, e principalmente hoje, nas redes sociais, né, você tem eu prezo muito o relacionamento interpessoal, sabe? Nós estamos fazendo uma entrevista aqui pelo Zoom, então nós estamos nos vendo. Não é presencial, mas é muito melhor que pelo telefone, pelas redes sociais, mandando recadinho. Não gosto. Eu gosto de presencial, eu gosto de contato de pessoas, eu gosto de pessoas. Sempre digo isso aí. Então, o fato de ter passado por sistema sindical me enriqueceu pelo conhecimento que tive das pessoas. Excelente. Vamos aproveitar essa deixa, né? No último dia 31, agora no fim de dezembro, você concluiu, né, a sua segunda gestão, né, à frente da FAMAT, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso, né, que representa mais de 33 mil produtores rurais, tem mais de 90 sindicatos rurais aí, né, que fazem parte do sistema sindical aqui no estado. Eu queria que você brevemente, né, me dissesse, Normando, uma avaliação desse período, né, sempre bom a gente olhar para frente, mas analisando como foram esses últimos anos. Eu queria que você trouxesse um pouquinho da avaliação do que foram essas duas gestões à frente da FAMAT. Nós tivemos muitos eventos que tivemos que lutar contra eles durante todo esse período, né? Alguns deles bastante ligados ao nosso setor, como FETAB, questão do Fundo Rural, fim da contribuição sindical, muito importante para o sistema, e especialmente a pandemia. Mas ao longo de todos esses 6 anos de mandato, o desenvolvimento do agro no Mato Grosso foi fantástico. Então, não podemos para isso aí, nós crescemos e crescemos muito. E a federação e seus entes federados, como o Senar, IMEA e AgriHub, acompanhou esse desenvolvimento e contribuiu para isso. Então, eu termino o mandato plenamente realizado. E eu não tenho assim como o fim de um ciclo, né? Eu tenho o fim de uma gestão.
mas uma passagem, é um rito de passagem nessa etapa de minha contribuição em algo coletivo, que ainda contribui. Então, para mim, rapaz, é muito gratificante mesmo. Eu termino o mandato satisfeito e com novos projetos, não só pessoais, como também coletivos. Estamos na rua. Estamos no jogo, né? Ô Normando, e aí eu queria que você sintetizasse, você já trouxe uma das grandes vantagens, né, de ter ficado à frente, né, de entidades sindicais, que é justamente o fato de ficar conhecendo, como você destacou há pouco, né? Quais seriam alguns dos desafios de ficar à frente de uma entidade tão representativa? Olha, o maior desafio que eu vejo é o seguinte, grande parte dos produtores, isso não é só dos produtores, não. Isso é uma coisa que eu vejo no Brasil e ao longo do tempo que eu fiquei participando de entidades coletivas, porque eu dou muito valor a associações, sindicatos, federações, porque eu falo que isso é a forma que a gente tem de superar o nosso limite individual. Eu, com a minha capacidade, eu vou até o ponto em que eu consigo. E as pessoas têm diferentes capacidades, né? Tem pessoas de sucesso, tem pessoas que fracassam. Isso é normalmente sua capacidade. Mas a forma da gente tentar superar o nosso potencial individual é através de associações, através de sociedades, através de cooperativas, através de federações, sindicatos rurais. Então, isso aí eu acho muito bom e foi a forma que nós conseguimos, isso aí me engrandeceu, me trouxe muita informação, foi a forma que conseguimos fazer isso aí durante toda essa etapa. E o principal nessa jornada que eu tive na frente da federação foi o fato de entender melhor como é que funcionam as instituições e principalmente como funciona o comportamento das pessoas. Uma das coisas que eu sempre digo é o seguinte, coletivamente as pessoas só vêm atrás de um sindicato, de uma federação, quando as coisas estão muito ruins. Eu até utilizo o termo, quando a casa está caindo ou já caiu. E quando está transcorrendo de forma normal, as pessoas não participam de reunião, não tem a reunião de um sindicato, de uma associação, de uma federação, como parte do seu trabalho. Certo? A frequência é muito pequena. E isso faz com que a gente não leve a informação adequada para ele. É muito difícil. Então, a maior dificuldade que eu vi em tudo isso aí é levar a informação correta para a pessoa que precisa e às vezes ela não está vendo que precisa e vai atrás de outras informações que não das nossas instituições. Cito um exemplo claro como isso. Teve um dia que uma pessoa chegou para mim e falou assim, você viu que saiu na revista tal? Eu falei, vi. Você viu de onde que era a fonte? Não, do e-mail. Quer dizer, a pessoa foi na produtora rural, foi numa revista ligada à atividade, de uma informação que ele tem ali dentro da sua instituição que representa. E é importante, a hora que você falou, né, da questão da união, do sindicato, um dos desafios, se eu não me engano, você citou agora na tua fala, que foi justamente o fim da contribuição obrigatória sindical, né, que a gestão enfrentou nos últimos anos aí. E aí ficou também mais evidente a importância da participação, né, do produtor que é associado, de entender qual o tamanho de uma entidade como a FAMATO, como os próprios sindicatos rurais, né, que são aqueles que vão representar, por exemplo, nas discussões em Brasília, que são constantes, né? Então, sozinho o produtor não consegue ter voz, né? Ele precisa, de fato, de uma robustez que a FAMATO, por exemplo, né, é quem tem essa robustez aqui em Mato Grosso, pensando em todas as cadeias produtivas aí. Não, sem dúvida. Isso aí que eu acho que para qualquer dirigente sindical, para qualquer dirigente de federação, eu acho que a maior luta vai ser isso, conscientizar as pessoas da importância que a gente tem de fazer isso aí, de fortalecer as instituições. Eu faço um comparativo, muitas pessoas não gostam, mas sempre é o seguinte, eu não comparo o Brasil com nenhum país da Europa, até mesmo porque eles têm muito mais idade que a gente. Nós fomos descobertos por países europeus. Mas eu comparo com os Estados Unidos. Nós temos a mesma idade, as Américas foram descobertas juntas. Os Estados Unidos se desenvolveu dessa forma e nós não. E aí tem que buscar a razão do porquê disso aí. E aí é a forma que os habitantes de cada um se comportaram. Nos Estados Unidos, as instituições, não que eles sejam perfeitos, mas olha o desenvolvimento que eles tiveram. Os Estados Unidos, eles fortalecem as instituições, todas elas, de representatividade. Eles fortalecem, eles participam e fortalecem. E essa é uma das razões que eu acho da diferença de desenvolvimento entre nós e eles.
Nós temos que ter instituições fortes e não só destacar só em pessoas, achar que uma pessoa vai resolver. Não, são as instituições e é o conjunto de pessoas que formam as instituições que vão resolver nossos problemas. Excelente. E aí, Normando, você agora, esses próximos 3 anos, né, a partir de agora de 2023, você ainda passa a compor ali a diretoria, não sei se eu estou usando o termo correto, mas da CNA, né, levando contribuições. Na última entrevista que nós fizemos ali no AgTechCast, você mencionou que, né, nesses próximos 3 anos você tem várias coisas aqui de Mato Grosso que você quer mostrar, né? Coisas que deram certo aqui, ações que deram certo. Eu queria que você exemplificasse algumas dessas ações que você acha que são simbólicas e que podem ajudar, né, o restante da produção agropecuária brasileira que deram certo por aqui, que você levará lá para a CNA. Eu faço parte da diretoria da CNA, mas não da diretoria executiva, né? Eu sou presidente do Conselho Fiscal lá, mas de qualquer forma faz parte lá. E o que eu levo, algumas coisas nós já levamos e outras federações utilizaram. Por exemplo, o caso do IMEA, que é um caso de sucesso, né? Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, nós já fizemos alguma coisa em conjunto com o Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul e Goiás. É importante demais a gente saber os dados do negócio que a gente atua. E o IMEA faz isso aí com brilhantismo. Então, o IMEA é uma coisa a se multiplicar. Outra coisa que nós fizemos recentemente, no Sultão, um caso recente, porque às vezes também você tem que ter colocado de determinada forma as outras federações, né? Sempre gera algum ciúme, pô, o cara vai querer me ensinar nada. Mas é o seguinte, FAMAT Embrapa Show. FAMAT Embrapa Show foi um evento fantástico, esse é um dos eventos também que mais me trouxe satisfação. O que foi o FAMAT Embrapa Show? Nós estamos tentando trazer de volta o protagonismo que a Embrapa sempre teve no desenvolvimento do agronegócio no Brasil, da agropecuária no Brasil, que está ficando meio esquecida, outros meio ocupando espaço dela. E nós vimos, visitando diversos centros da Embrapa, elas têm 43 centros de pesquisa, e eu selecionei um grupo da federação para que visitasse 27. E aí nós vimos que tinha muita coisa boa na Embrapa, mas que não tinha chegado ao conhecimento do produtor. Então foi interrompido aquele binômio que eu falo que é de sucesso, que é ciência e prática. Ciência através das universidades ou das instituições de pesquisa, mas colocado na prática pelo produtor rural. Faltou a extensão rural, que é pegar isso aí e trazer para o produtor. E eu vi que também os próprios embrapianos, os pesquisadores da Embrapa, eles também estavam sentindo essa dor, né? E tanto gostaram do evento, foi um evento com palestra aí, 3 dias de evento, 1.400 pessoas. E aí eu mandei o convite para os outros presidentes de federações, mas não puderam vir, mas veio um aí e ajudou a comentar lá, dentro da CNA. Então, há interesse, é isso aí que eu falo, que é uma coisa que pode ser multiplicada, certo? Setorizar. Até mesmo porque se fizer uma uma Embrapa Show com os estados da região sul, que tem agricultura de clima temperado e não de clima tropical como nós, são outros Embrapas que vão lá, outros embrapianos que vão lá, mas deve ser feito também, assim como no Nordeste, né? E eles estão gostando dessa ideia. Então, essas ideias que funcionam aqui têm que ser levadas para lá. E é isso aí que eu não vou deixar de contribuir. E o presidente da federação que vai me suceder tem pleno conhecimento disso e pode ajudar, porque vai ficar fazendo parte do conselho, né? Então, as coisas que deram certo no lugar, elas podem ser multiplicadas por outros fazendo adaptações. Então, nós aqui temos 3 grandes culturas, que é o maior valor bruto de produção agropecuária: a soja, o milho e o algodão. Pecuária também. Só que se você levar lá para o Nordeste, não tem isso aí. Em determinado estado do Nordeste vão ter outras atividades. Até um pouco em comum com algumas coisas ali na Bahia, sim, mas não em toda a Bahia. Aí cada estado vai saber selecionar o que seria melhor para lá. E eu não tenho dúvida nenhuma que a Embrapa ainda tem um grande serviço para prestar ao brasileiro. Não só ao produtor, ao Brasil como um todo. Excelente, Normando. Concordo com você. Eu, tive a oportunidade, a convite de vocês, de participar do FAMAT Embrapa Show. Foi, de fato, excelente, né? Um evento
divisor de águas, usamos esse termo ainda, inclusive, conversando com algumas pessoas lá. E recentemente, né, no episódio 86 aqui, o entrevistado foi o Bruno Laviola, que foi um dos palestrantes da FAMATA Embrapa Show. Ele falou muito de agroenergia, novas opções, né, novas alternativas, e destacou muito ali o potencial da canola, né, com esse trabalho de tropicalização que a Embrapa vem fazendo, uma grande oportunidade aí, um episódio muito legal. E foi apenas uma das palestras ali da FAMATA Embrapa Show. Realmente é um modelo a ser replicado, né? A gente viu muita ciência, de fato, sendo colocada ali para os produtores, com essa possibilidade de colocá-la em prática, né? Como você destacou o binômio aí, ciência e prática. Muito legal. E agora uma pausa no bate-papo para dar um recado a você que é produtor ou produtora rural. Já tá na hora de pensar na próxima jogada, hein? Então, que tal mirar na semente e acertar em ótimos resultados para sua lavoura? A Agrosol tem um portfólio completo para sua safra 2023-2024, com opções de cultivares de soja para os diferentes contextos e realidades de todo o cerrado brasileiro, com as melhores tecnologias dos principais obtentores do mercado. Além de sementes de soja de alta qualidade, a Agrosol também oferece tratamento de sementes industrial com certificação de excelência pela Syngenta, serviço de entrega, posicionamento de cultivares, ajuste fino de plantio e um acompanhamento especial do time de campo. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da Agrosol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. Agrosol Sementes, germinando o futuro. Agora, Normando, daqui para frente, né? Você disse ali que volta agora para um novo desafio, um novo trabalho, né? Que, aliás, está muito mais próximo do teu dia a dia da fazenda, que é estar à frente, né, da Assovale, que é a Associação dos Fornecedores de Cana do Vale do Rio Paraguai. É isso, né? Fica em Nova Olímpia. Fala um pouquinho desse trabalho. De volta para o quintal, né? Mas ficando na proximidade de casa aqui. A Assovale, eu estou na produção rural, pecuária e agricultura, e agricultura principalmente no fornecimento de cana-de-açúcar para uma usina aqui em Nova Olímpia, que é a usina Itamaraty, já foi uma das maiores usinas do Brasil e agora está em processo de crescimento de novo. E nós fundamos essa associação em 2002, eu fui o primeiro presidente dela, e depois acabei sendo de novo e agora retornando. Teve uma transformação nessa empresa, ela era do Elacir de Moraes, depois passou para a filha dele, a empresa entrou em grande dificuldade, e agora recentemente ela foi comprada por 3 fundos de investimentos. Então, nós estamos agora em outro estágio. Nós estávamos num estágio bastante preocupante antes, quando a empresa estava em dificuldade, porque cana-de-açúcar, patrônio, você só tem um comprador, a usina para a qual você fornece. A cana-de-açúcar, pelo volume a ser transportada até onde ela vai ser processada, você não pode andar grandes distâncias, mais ou menos um raio de 50 quilômetros, até 50 quilômetros seria o ideal. Então, a usina tem que estar bem, senão você não tem para quem vender, diferente de milho, soja, algodão, boi, essas coisas. E como ela vem agora numa proposta de crescimento, nós temos uma oportunidade também agora de crescer na produção de cana-de-açúcar. Então, os associados agora vieram com uma meia convocada, né? Falou, está acabando o mandato na FAMATA, nós temos outra tarefa para você. Mas eu não levo isso como um fardo, não. Eu faço com bastante vontade. E nesse aí tem um impacto direto, né, na minha atividade, né? É ação e reação, é causa e efeito imediato do que vai acontecer lá. Então, como nós estamos num processo importante agora de talvez de aumento, com esses novos controladores da usina, vamos ter um trabalho bastante intenso aqui. Mas aí, sem dúvida, mais perto, não demanda viagem. Eu nunca mudei, as pessoas aqui em Tangará às vezes perguntam, né? Você mudou para Cuiabá? Eu falei, não, nunca mudei. Eu moro em Tangará e demoro em Cuiabá, porque passa semana. Mas está acabando de ficar agora mais perto de casa. Mas com bastante coisa aí. Tem projetos pessoais, como eu falei, e tem processo coletivo para ser colocado aqui.
Estou com 65, mas não estou em busca da aposentadoria ainda não. Não, tem muita lenha para queimar, como dizem, né? Agora, Normando, a gente não teve aqui no podcast, né, na história desses quase 100 episódios aí, ainda um episódio focado em cana-de-açúcar, então vou aproveitar a tua experiência para falar um pouquinho sobre essa cultura que é tão importante aqui em Mato Grosso. Aliás, eu entrei no site do Sindalco, né, que é o sindicato aí que representa as indústrias de agroenergia aqui de Mato Grosso, o termo foi muito modificado, né, temos produção de etanol, temos coprodução de energia também, né, renovável, e também produção de etanol de milho, né, então assim, abriu-se o leque. E ali eu achei interessante que tem um pouquinho da história da cana-de-açúcar em Mato Grosso. Começou lá em 1735 em Chapada dos Guimarães, fazendeiro Antônio de Almeida Lara, em Chapada, começando a cultivar. E a primeira usina já data de 1893, a usina Itaici, que era na beira ali era no rio abaixo, né, próximo ao rio Cuiabá. Então, uma história secular da cana-de-açúcar. E o estado tem uma participação, né, em torno de 2,5% da produção nacional, mas uma participação sempre ativa, né? São, se eu não me engano, 10 ou 11 usinas que estão em atividade aqui, incluindo aí a que você mencionou, né, a Itamaraty. E é uma história antiga, né, é secular aí, e que realmente ela é consolidada aqui no estado, né? Ela não tem, claro, aquele mesmo tamanho de outras culturas, mas ela mantém-se, né, realmente com uma importância econômica, uma importância social também muito grande, né? Não, a cana-de-açúcar, como você já falou, é secular. A cana-de-açúcar ela veio para o Brasil na época do descobrimento, trazido pelos portugueses. E no estado do Mato Grosso, você teve essa aí na Cuiabá que fazia açúcar, né? Porque depois todos começaram com açúcar, depois que veio o advento do etanol. O etanol o álcool já saía como subproduto, mas depois com o programa ProAlco que aconteceu no Brasil e a gente detém o maior conhecimento num combustível de fonte renovável de energia e pouco poluente. Isso aí não existe no mundo, né? Quando as pessoas falam assim, não, porque o carro elétrico, mas de eletricidade a partir do quê? Feita de queima de carvão? Então não tem nada de não poluente nisso aí. Agora o etanol não, o etanol realmente ele é de fonte renovável e poluente. E mais, o carro elétrico ele vai se desenvolver principalmente se for de eletricidade a partir da célula de hidrogênio contida no produto da cana-de-açúcar. Mas aqui, para a gente, a cana-de-açúcar, eu falo, se planta se puder, não é se quiser, não é se puder assim por alcance, se você estiver próximo a uma usina. E na região que nós estamos aqui, concentra 70, na região Tangará, um raio de 200 quilômetros, concentra 70%, 80% da produção de cana-de-açúcar do estado do Mato Grosso. Então, aqui para a região, ela é muito importante. No contexto de todo o estado, nem tanto. São 250, 270 mil hectares de cana e quase 12 milhões de hectares de soja. Então, a diferença é enorme, né? Mas, aqui vem acontecendo o seguinte, a produção de etanol de milho é abundante. E tem algumas usinas que estão colocando a usina de etanol de milho junto à usina de cana-de-açúcar. Por quê? A usina de cana-de-açúcar, além dela, algumas fazem só etanol, outras fazem etanol e açúcar, elas também têm um bagaço que faz a cogeração de energia. Então, ela não precisa de energia de fora, ela faz a própria energia para tocar todo o processo, inclusive, às vezes, vende essa energia gerada. Então, e a maior dificuldade hoje na usina de etanol de milho, não é o milho é abundante no estado do Mato Grosso, mas sim a biomassa, o que queimar. Tanto é que começaram a cavaco de madeira, agora eucalipto, está faltando, e algumas usinas que estão perto aqui, elas já buscam bagaço de cana na usina de Itamaraty para queimar. Então, hoje eles chamam de biorefinaria, porque ali você faz o alimento, que é o açúcar, né? E aqui no estado do Mato Grosso, praticamente as 3 usinas que fazem açúcar aqui, a Coprodia, que fica em Campo Novo, a Barralco ali na Barra do Bugres e a Itamaraty, são as 3 que fazem açúcar, abastece o mercado do Mato Grosso, Rondônia, Acre, parte do Pará, Amazonas. Então é importante porque inclusive exportam também para o Peru aqui. Então é muito importante essa atividade. Aqui no estado do Mato Grosso gera bastante emprego, se você pegar por hectare de cana plantada, é a maior geradora de emprego na atividade. Então é bom isso aí, diversifica, né? Não ficamos só em uma. E como eu estou há bastante tempo, né, nessa área, por causa da região, né, a região que é produtora de cana-de-açúcar, ela tem uma capacidade de
geração de energia violenta. Até mesmo porque a cana ela não é uma cultura anual, é sempre perene, né? Não é que nem grãos que você planta um ano e dentro de um ano você planta e colhe. Não, a cana você planta e depois você vai dando diversos cortes ao longo de cada ano. 5, 6, 7 cortes. Então ela tem uma capacidade de sequestro de carbono imensa. É uma atividade que eu me acostumei, sempre gostei, me sinto confortável produzindo ela, embora ela dê um trabalhão danado. A colheita da cana dura, para você ter uma ideia, patrona, ela dura 230 dias e noites, né? É um processo contínuo, já que o processo para transformar em açúcar e etanol é um processo biológico feito por uma bactéria. Então não pode parar. Mas eu me sinto confortável, já faço algum tempo, me sinto confortável nessa atividade. E como você está falando da cana-de-açúcar, então, não só da cana, mas a possibilidade do Brasil de produzir energia, entre elas a energia vital, que é o alimento, é imenso, certo? Por fontes renováveis de energia, como a cana-de-açúcar, por energia fotovoltaica, por energia eólica. Nós vamos também ser o chefe nessa produção de energia elétrica a partir de compostos como da cana-de-açúcar. É infinito. É só a ciência aliada à prática que a gente faz aqui, mas não tem... O futuro é promissor. Sem dúvida, né? A gente está falando em sustentabilidade aí, né? O que fala-se no mundo, a gente tem uma atividade aí que mostra justamente isso. Você citou o sequestro de carbono, né? E também a geração de energia renovável, né? É essencial aí para atender toda essa cobrança que o mundo faz, né? Agora, Normando, você falou que está há bastante tempo, né? Quanto tempo você já está com cana-de-açúcar? E me fala rapidamente assim, né? É uma atividade que também passou por um processo de evolução muito grande nos últimos anos, né? E você, claro, na atividade testemunhou tudo isso, né? Inclusive com relação à colheita, né? O processo de colheita de cana antes era braçal, era uma coisa que, vou utilizar um termo forte, né, mas era de aparência medieval, não tem dúvida nisso aí. Mas hoje 100% da colheita é mecanizada. A cana demorou mais um pouco que as outras culturas para evoluir. Eu estou há 22 anos, mais ou menos, na atividade, 22 para 23. Está falhando a memória. A Sovale nós criamos em 2002, né, portanto 20 anos, mas já estava antes já produzindo cana. Então 22, 23 anos eu estou na atividade. E ela teve um desenvolvimento muito grande nos últimos anos, muito mesmo, tanto em produtividade como na forma de fazer. E hoje não tem mais. O Nordeste ainda tem a colheita manual, até mesmo porque tem condições de topografia, né? Não tem como você colocar uma máquina plantando cana lá em área de bastante declividade. Mas mais de 50% de toda a cana do Brasil está no estado de São Paulo. E ali também hoje é quase 100% mecanizado. Então, o desenvolvimento da cultura da cana-de-açúcar nos últimos tempos foi bastante grande. E não só em produtividade, certo? Não chega a ser que nem de grãos, mas não só em produtividade, como também na forma de que a gente faz trabalho. E ela tem a capacidade de cogeração de energia elétrica, que durante um tempo foi muito importante, principalmente cogerando energia elétrica na hora em que a hidrelétrica não tem, né? Porque a colheita de cana é feita de abril até outubro, então é um período que você tem o fim das chuvas e depois o início das chuvas. Então ela gera energia elétrica, ela cogera, né? Porque ela vem da energia elétrica, numa época em que a demanda é grande e às vezes não tem, em determinados estados, não tem fornecimento por hidrelétricos. Excelente. Eu fiz essa pergunta, né, da evolução, citando aí, como você disse, explicou a mecanização da colheita, porque a gente está num momento de incorporação de tecnologia, fala-se muito, né, e você é uma das pessoas aí que também está, evidentemente, muito atenta à tecnologia e que incorpora a tecnologia na propriedade, né? Como você administra isso? Aliás, foi esse um dos temas também que nós conversamos ali no episódio do AgTechCast, né, que é justamente esse leque amplo de opções de novas tecnologias e como saber o que aproveitar, de que maneira aproveitar e o que vai ser útil de fato dentro da fazenda, né? Como que você tem lidado com isso na fazenda de vocês, Normando? Bom, você acha que hoje é um problema? Eu falo isso com tranquilidade porque eu sou agrônomo, né? Então hoje a quantidade de agrônomos que chama RTV hoje, né? Os revendedores aí em oferta de produtos, inovações, uma série de coisas é monstruosa. Se você não tomar cuidado, você não consegue parar e ficar atendendo o tempo inteiro pessoas que vêm trazendo
tecnologia de monte, alguns que não funcionam, inclusive, novos produtos, alguns deles até como milagrosos, mas tem coisa boa também. Aí nós temos que fazer um filtro disso aí. E é o que eu falo da importância das coisas coletivas, é o seguinte, eu tenho meu agrônomo, eu sou agrônomo, eu tenho meu agrônomo, né? Porque eu formei em 81 e depois não estudei muito, fui fazer outra atividade. E você tem que estar ficando constantemente se atualizando. Mas eu mando tanto meus gerentes como meus técnicos, eu mando o tempo inteiro fazer curso, participar de palestras, ver o que tem de bom, não é? Mas a gente tem que ter um filtro de tanta oferta que vem por cima da gente. E a importância que eu falo das coisas coletivas é que nós temos nossos agrônomos da associação. Então, a primeira coisa, quando me oferece alguma coisa, vai até os técnicos nossos lá para avaliar. Certo? Normalmente, algumas empresas bem falam, não, vão experimentar lá na tua área. É difícil, porque uma área de produção não é uma área de pesquisa. Certo? E você, às vezes, para pesquisa, você tem um acompanhamento. Na área de produção, do plantio à colheita, tem determinadas coisas, às vezes, que fazem ingerência de você mudar. Vou cortar essa cana a tal época, não vou cortar agora porque aconteceu isso. Então, não é área de pesquisa. Então, nós temos esse filtro para fazer. Tecnologia, sem a tecnologia, você estaria no passado. E aí, na verdade, não sobrevive. Você não for acompanhando o que vem de novo, aí melhorando a produtividade, portanto, a produção, e os controles também, controles biológicos de pragas e doenças, você não sobrevive. Mas para isso você tem que ter um filtro, porque hoje é uma oferta monstruosa para os produtores rurais de novas tecnologias, novos produtos, e nem todos acabam dando resultado. Especialmente na cana-de-açúcar, aqui no Mato Grosso, porque a maior parte das pesquisas na cana-de-açúcar, elas são feitas, como eu disse, lá no estado de São Paulo, onde tem 50% da cana-de-açúcar. E dá um exemplo de variedades, alguma variedade de cana que se dá bem lá não se adapta aqui. Então nós temos que fazer aqui nossos experimentos, nossos acompanhamentos. Mas também já bem resolvido. Se você deixar recebendo todos que demandam apresentar um produto para ir na fazenda, que é a área de produção, aí você vai ter que ter um escritório lá só para ficar recebendo pessoal, que é muita coisa. É muita oferta, muito produto. Isso é ruim? Não, é bom, mas temos que estabelecer um filtro. Aqui a gente conseguiu estabelecer. É essencial, né? Afinal de contas, é uma enxurrada de gente aí oferecendo coisas, como você disse, né? Soluções aí. Se você for dispensar tempo para atender a todas e testar todas, fica complicado realmente, né? Tem que estabelecer um filtro buscando as mais assertivas. E tem conseguido, né, Normando? Tem conseguido incorporar tecnologia, as tecnologias mais apropriadas para a realidade de vocês aí? Sim, muito, 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 muito. Eu vou falar que nos últimos 5, 6 anos, comparado com os anteriores, a mudança foi violenta. Os últimos 5, 6 anos aí foi quando mais teve mudança. 10 anos, vou colocar 10 anos. Mas muita mudança, muita pesquisa bem-vindo, o desenvolvimento do agro propiciou isso aí. E aí você tem, é que a gente separa, né? Por isso que eu falo das entidades representativas e associativas. Um grande produtor, ele consegue, por seus próprios meios, ir atrás de toda inovação e apoio para isso aí. A gente vê outros que se juntam em determinados consultores que também fazem esse trabalho de filtrar o que é melhor e mais ainda, de comprar e de vender em conjunto. E associações ou cooperativas, não tem outra forma. Sozinho você tem que ter uma estrutura muito grande sua, um poder de faturamento bastante grande para ir atrás das soluções. Você está ouvindo o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. Normando, vamos caminhando aqui quase para a reta final aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu acho que é essencial, né, também. A gente está começando agora uma gestão nova, né, em governo nacional e claro que o setor tem algumas preocupações aí. Eu queria que você trouxesse as suas expectativas aí, né, o que é preciso que o novo governo enxergue, né, das necessidades do agro na tua avaliação. Nós já passamos por governo de esquerda. Eu acho que pior do que foi o governo Dilma Rousseff não tem. Mas nós temos que ter cuidado porque é um governo de esquerda e nós não estamos muito acostumados com isso. Porém, nós temos que fortalecer os nossos contatos dentro do legislativo. O presidente da República não faz as coisas acontecer, o executivo não faz as coisas acontecer de forma solitária.
é muito importante essa comunicação que a gente tem com o legislativo. E nós temos isso aí de maneira muito forte, através do Instituto Pensar Agro, certo? Que pauta as demandas nossas no Congresso através da Frente Parlamentar da Agropecuária. Então, é isso que nós temos que fazer, fortalecer o conjunto e não achar que isoladamente, sozinho, nós vamos conseguir alguma coisa. Tem algumas preocupações? Tem. Mas acho que o mundo vai acabar? Não. Eu acho que o Brasil ainda pode dar alguns tropeços aí, mas nós temos que estar cada vez mais atentos às nossas instituições, sejam elas representativas de classe, sejam elas lá do Legislativo no Congresso em Brasília. Muito bem. Normando, agora eu vou te propor um desafio aqui. Nos últimos episódios eu tenho adotado, para a parte final aqui do programa, perguntar ao convidado aqui qual aquela pergunta que ele não respondeu ao longo da vida, né? Não só aqui no podcast, mas seja pessoal, profissional, enfim, que gostaria de ter a oportunidade de responder essa pergunta, né? Que seja uma mensagem, uma informação pessoal, enfim. Queria saber o que você gostaria um dia de ter falado e que ninguém deu a oportunidade de perguntar isso. Rapaz, essa pergunta vai ser difícil de responder, sabe por quê? Embora as pessoas achem assim pelo tipo, né, que eu seja fechadão, eu falo muito, principalmente quando eu estou com alguém que eu me sinto bem, né? Eu fico bastante calado quando estou em um ambiente assim que eu conheço pouco, né? Mas eu não lembro de nenhuma pergunta que as pessoas não me tinham feito que eu gostaria de responder, rapaz. Você me apertou agora mesmo, viu? Eu acho que já falei de tanta coisa, algumas delas muita bobagem, né? Mas nunca, não tem nenhuma que não me ocorre no momento. O que pode acontecer? As pessoas falam, e aí, você é feliz? Eu sou feliz para danar. Eu brinco até o seguinte, eu detesto, as pessoas brincam o seguinte, eu detesto subir escada, né? Não gosto, subir escada me deixa de mau humor. E pessoas de mau humor me deixam mal-humorado, então... Mas é o seguinte, olha, não tem não, eu sou um cara feliz, cara, tenho realizações, você sempre tem algumas coisas que você gostaria de ter feito mais, tal, algumas frustrações em relacionamentos, não relacionamento familiar. Sou casado com a minha esposa desde 1984 e a gente já namorava antes, quando a gente estava cursando faculdade, eu fiz agronomia e ela fez odonto, né? Ela é cirurgiã dentista. Então, não tem frustrações, sabe? Algumas coisas que eu não consigo, mas não tem. Alguma pergunta a não ser respondida? Também não tenho. Rapaz, eu sou agradecido a tantas coisas. Você estava falando aí, né? Eu falei para você no começo aí que a diferença minha do meu pai da idade era de 41 anos, né? Mas da minha mãe era de apenas 29. Minha mãe, que teve na posse minha na FAMAP, coisa que muito me gratificou, ela teve o 7º filho, caçula, quando tinha 29 anos, já tinha tido 6, né? E ela estava lá e ficou muito orgulhosa, né, de eu estar lá. Então, cara, eu sou grato pelas pessoas que eu conheci, amizade, família, e sou grato pela vida. Muito bom, Normando. Cara, te agradeço, mas eu vou fazer uma provocação. Manda bala, pode fazer. Essa aqui vai sair do campo profissional de agricultor, de pecuarista, de liderança. Essa vai para o teu campo pessoal, que eu sei que você gosta muito, a gente brinca muito sobre isso. Eu quero saber qual a estratégia para ganhar no baralho. Muita atenção. Tem que prestar atenção. O tipo de jogo que a gente vai, tem que prestar muita atenção, porque senão a gente já passa batido, né? Então é um horário que eu evito atender o telefone. E a estratégia é dedicação, como todas as outras coisas, dedicação. Mas o baralho é uma diversão, tanto você perde como ganha. Algumas pessoas, eles olham um certo receio em jogador de baralho, né? Acho que é uma coisa, um vício que não é bom. Para mim é normal, é uma diversão, como é um hobby, sabe? Você tem que ter uma válvula de escape, alguma coisa que te divirta para o trabalho. Alguns gostam de pescar, outros gostam de futebol, outros gostam de prática de esporte e tal. E eu gosto de um monte de coisa, muito. Eu gosto da vida, rapaz, eu gosto da vida. E de baralho é uma diversão, que tem uma válvula de escape, porque você entra lá, sai do baralho, está todo mundo fazendo a mesma coisa e você desliga do resto de tudo, sabe? Acaba, ali está todo mundo atento para uma coisa.
Então é muito divertido. Nós temos um grupo de amigos, uns entraram mais recentemente, mas é uma turma que a gente joga mais de 30 anos, que faz isso aí em conjunto. Então, além da amizade, das histórias, da risada, de vez em quando um se aborrece com o outro, mas é muito divertido. E para ganhar é o seguinte, tem que estar atento, mas tanto ganha como perde. Na verdade, é a diversão de estar lá com os amigos fazendo alguma coisa que é boa. Eu falo, é uma forma... Eu tento celebrar a vida diariamente. Diariamente eu procuro ver coisas divertidas para celebrar a vida. E uma vez assistindo um programa do Jô Soares, ele estava entrevistando o Chico Anísio, né? E o Chico Anísio deu uma definição assim de como levar a vida, né? Que eu achei fantástica, né? Que tudo foi fantástico. O Jô perguntou para ele, né? Se ele tinha começado a falar da vida, de morrer e tal. Perguntou para ele se ele tinha medo de morrer. Ele parou um pouquinho, né? Pensou para dar resposta. Falou, medo eu não tenho, não. Eu tenho pena de morrer. Eu achei aquilo assim uma descrição do que é viver, né? É isso aí. E eu tenho isso também. Você sabe que no final de 2020, né? Eu contraí Covid de forma grave e ficou muito ruim, mas sobrevivi. E sempre nisso aí, né? Vamos aproveitar a vida a todo momento, vamos viver. A cada momento você tem que achar uma forma boa de celebrar a vida. E eu faço isso, tento fazer isso aí o tempo inteiro. Não que fique procurando só coisa... Sim, ó, em cada coisa achar diversão. Evitar o que é ruim, evitar pessoas que são negativas, né? Você convive e tal, mas é a parte. Vamos celebrar a vida. E agora eu estou aí, celebrando. Tá conversando contigo aqui e está celebrando a vida. Mas amanhã já viajo. Bom, mas vai ser em janeiro, isso aqui. Normando, cara, obrigado pela parte. Celebrar a vida é viver bem com os outros, cara. Para mim é isso aí. Excelente. Celebrar a vida é viver bem com os outros. Normando, obrigado, cara. Obrigado pela atenção, pelo carinho desses anos todos aí. Sei que vai continuar, né, esse carinho pela frente aí. A gente vai se ver menos, né? Mas vamos continuar antenado, ligado. Obrigado. Quem conhece você pessoalmente, né? Como eu tive a oportunidade de conhecer, sabe que aquela pessoa fechada é só quando tá na frente ali nas reuniões. Agora no dia a dia, uma conversa muito leve, sempre muito prazerosa, muito divertida e sempre buscando de fato, né, encontrar elementos para sorrir. Obrigado, cara. Foi mais uma vez um prazer conversar contigo. Obrigado pela essa atenção. Demorou. Foi 1 ano falando que você vem conversar comigo, mas chegou na hora certa. Tá bom, chegou na saída. Mas, Patrone, olha, rapaz, é o seguinte, você sabe que quando eu gosto das pessoas, você é uma das pessoas queridas, termina aí o mandato, mas não amizade, tem que falar disso para todos, e o telefone é o mesmo, sabe, não muda. Só procura evitar, assim, quando for 5 da tarde, aí eu não vou atender, que eu vou estar em outra atividade, tá? Você vai estar concentrado. Eu tenho que prestar atenção, vou estar concentrado. Maravilha. Beleza, cara? Obrigado, grande abraço, cara. Excelente 2023 para você. Sucesso aí à frente da Asovale, né? E sucesso também nas outras atividades que você desempenha. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado, Patrone. Abração. E aí, gostou do bate-papo? Então dá aquela força e compartilha essa entrevista com os seus contatos. E olha, aproveita para mandar aquele feedback dizendo o que você está achando do podcast do Patrone. Pode criticar, elogiar, sugerir temas e pessoas para dividir boas histórias aqui nos próximos episódios. É só enviar uma mensagem lá no Instagram para @LuizPatrone que a gente troca uma ideia, viu? Então, gente, sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos! Você ouviu o podcast do Patrone, agroinformação com quem entende.